Olá! Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos um material riquíssimo, poemas, fragmentos que são meio filosóficos, sabe? Reflexões bem pessoais, intensas. Parece até que a gente está lendo páginas de um diário ou ouvindo pensamentos gravados em voz alta. E o fio que conecta tudo isso é um tema que, nossa, mexe com todo mundo de um jeito ou de outro: o amor. Exato. A nossa missão aqui é tentar, assim, desemaranhar as várias camadas. E, olha, às vezes são visões bem conflitantes, viu? Que esses textos trazem sobre o amar. Vamos mergulhar fundo nessas palavras, buscando captar a essência do que está sendo dito, com toda a intensidade, a beleza e a complexidade, sem tentar suavizar ou mudar a voz original que a gente encontra ali. É isso mesmo. Pense nisso como uma viagem, sabe? Por perspectivas muito particulares do que é amar, desejar, se conectar. E, claro, às vezes sofrer por causa desses sentimentos todos. O que temos aqui é uma mistura interessante. Tem metáforas poéticas super elaboradas, tem análises que quase parecem neurociência de bolso e tem confissões que tocam em questões existenciais bem profundas. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Uma coisa que salta logo de cara em várias dessas fontes é a ideia de que o amor não é só sobre a outra pessoa. Uhum. Parece que tem uma sugestão forte de que o que a gente ama, na verdade, são as nossas próprias projeções. Sabe, como se a gente investisse nossos desejos no outro? Uma fonte chega a dizer: você se conhece melhor e ama a si mesmo no outro. É uma ideia forte, né? Bem direta. Exatamente. E essa ideia se conecta com outra, que parece um paradoxo, assim. A relação com o outro acaba sendo um caminho para a gente se conhecer melhor. Uma das fontes até articula isso de um jeito curioso. Diz algo como: já que é tão difícil se conectar de verdade com outros humanos, a gente acaba vendo a arte, talvez a arte de viver, a arte de sentir, através do amor pelo outro. Ou seja, a conexão mais profunda consigo mesmo acontece através da experiência com o outro, entende? Como se o outro fosse um espelho necessário ou, sei lá, um catalisador para essa viagem interna. Entendi. E a forma como descrevem essa atração, essa conexão inicial, é de uma vivacidade impressionante. Os textos falam em chuva neuroquímica, como se fosse uma tempestade dentro do cérebro. Sim, é bem visual, né? Muito. Mencionam quase um curto-circuito no sistema límbico, essa parte do cérebro ligada às nossas emoções mais básicas, né? Uhum. Como se os circuitos normais de controle emocional fossem para o espaço. Sim, essa referência ao sistema límbico é interessante porque aponta para uma reação quase primitiva, instintiva, que foge do controle racional. É como dizer que a atração inicial, ela meio que bypassa a lógica. Totalmente. E as comparações usadas são grandiosas, quase épicas. A pessoa amada é comparada a Cleópatra Homérica, uma figura mítica poderosa. Nossa, É descrita como fotossíntese, como se fosse um processo vital que transforma luz em energia, e até supernova, uma explosão estelar de brilho imenso. uau! Mesmo a imagem clássica das borboletas no estômago ganha um toque poético extra. Elas precisariam da luz da lua que só o outro pode dar. É uma linguagem que tenta capturar uma intensidade que parece transcender o cotidiano, sabe? O que é fascinante observar aqui é justamente essa tensão constante. De um lado, essa intensidade quase cósmica do sentimento, que precisa de metáforas que vão da biologia molecular, chuva neuroquímica, à astrofísica, supernova, para ser expressa. Do outro lado, uma consciência bem aguda, quase analítica, de que muito disso pode ser projeção nossa, um reflexo dos nossos próprios desejos e necessidades. Amo o meu desejo vestido no outro, mas não o outro, como diz uma das fontes de forma tão crua. E essa tensão levanta uma pergunta que fica pairando sobre vários desses textos, não acha? Tipo, onde termina a percepção real da pessoa amada e onde começa o mundo que a gente constrói dentro da nossa cabeça sobre ela? Exato. Como a gente separa o ser do outro da imagem idealizada ou até demonizada, às vezes, que a gente projeta. Exato. É uma questão fundamental que essas fontes nos obrigam a confrontar. Elas não oferecem uma resposta fácil, não, mas expõem essa dualidade da experiência amorosa. Essa mistura de conexão genuína e, ao mesmo tempo, autoprojeção. É quase como se o amor fosse, por natureza,
essa dança entre ver o outro e se ver no outro. Mas a análise não para na teoria, né? Na abstração. O amor, nessas fontes, é descrito como algo que se sente na pele, visceral mesmo. Sim, muito físico. Surge um desejo por um amor que seja absoluto, que dure até ver o mundo deteriorar. É uma busca por permanência, por algo que resista ao tempo e à decadência. E, curiosamente, junto com essa busca pelo absoluto, aparece uma aceitação das falhas do outro. A frase "amo suas perfeitas imperfeições" captura isso muito bem. Essa aí é ótima. Não é amar apesar das imperfeições, mas amar as imperfeições como parte do que torna a pessoa perfeita para quem ama. É diferente, né? É muito diferente. Essa aceitação das imperfeições é um contraponto interessante à ideia de projeção idealizada que a gente viu antes. Sugere um movimento de aprofundamento na relação, para além da imagem inicial. E essa intensidade do sentir leva a extremos, como você mencionou. Sim, os textos falam em sacrificar as próprias convicções pela pessoa amada. Isso já é forte. Mas tem algo ainda mais radical, eu acho. O quê? A ideia de querer essa pessoa, mesmo que ela seja uma ilusão. É como se o sentimento fosse tão poderoso que a própria verdade sobre o outro se tornasse secundária. Isso mostra uma entrega, uma rendição quase total ao sentimento, que desafia a lógica e talvez até o instinto de autopreservação. Nossa, isso é pesado. E essa ideia de entrega, de ir além dos próprios limites, dialoga muito bem com uma definição de amor encontrada em uma das fontes. O amor como uma expansão do eu. É como se amar dissolvesse as fronteiras rígidas do ego. Uma passagem descreve isso de forma muito íntima. O contato mais íntimo dos cérebros em conexão. Quase uma telepatia emocional, né? Contato íntimo dos cérebros é uma imagem poderosa. E tem outra metáfora bem filosófica que vai nessa linha, não é? Ah, sim. Uma das fontes usa um termo bem específico. Uma transadialética do ego. Pegando emprestado lá da filosofia hegeliana, seria como se a tese, um eu, e a antítese, o outro eu, se encontrassem não para se anular, mas para gerar uma síntese. E essa síntese é descrita como simbiótica, ou seja, uma nova entidade onde os dois egos coexistem e se modificam mutuamente, criando algo novo a partir da união. É uma visão do amor como um processo transformador na própria estrutura do ser. Uma transa dialética do ego? Uau! É uma forma bem intelectualizada de descrever essa fusão, mas captura a ideia de transformação mútua. É interessante. É assim. E essa noção de fusão, de conexão, que vai além do emocional e toca o físico, o biológico, é reforçada por outras metáforas que continuam aparecendo. Fotossíntese, fótons, energia química. O amor é apresentado quase como uma força da natureza, um processo tão fundamental quanto os processos que sustentam a vida. Não é só um sentimento bonitinho, sabe? Mas algo que opera em um nível quase físico, energético. Sugere que amar e ser amado é tão vital quanto respirar ou absorver a luz do sol. Essa visão do amor como força vital, quase biológica, é bem impactante. Mas, claro, nem tudo são flores cósmicas e fusões simbióticas de ego. Ah, definitivamente não. As fontes também mergulham fundo, talvez até mais fundo, na dor e na fragilidade que parecem andar de mãos dadas com o amor. E aí surge uma ideia que é particularmente desconfortável: a da contingência. Sim, a contingência. A ideia de que talvez o nosso encontro amoroso, aquela pessoa que parece a única, talvez não seja fruto de um destino cósmico ou de uma escolha puramente livre, mas sim de uma série de fatores externos quase aleatórios. Exatamente. Uma das fontes coloca isso de forma bem direta, quase brutal. Eles te amam por um fator mais socioambiental do que qualquer outra coisa. Isso é um balde de água fria no romantismo. Total. Questiona a pureza do sentimento, sugere que talvez a gente ame quem está disponível, quem o nosso meio social valida, quem se encaixa em certas condições. Meio deprimente, né? É uma perspectiva que desmistifica, que tira o glamour todo. E essa fragilidade não é só teórica. Ela se manifesta em relatos muito pessoais e dolorosos que aparecem nas fontes. Com certeza. A gente vê a dor da inadequação sendo expressa de forma muito crua, como na confissão "não sou um sex appeal". Isso revela uma vulnerabilidade imensa.
E há reflexões sobre relacionamentos específicos que parecem ter sido muito complexos e dolorosos. Nomes como Angélica e Raquel aparecem não como personagens de uma história, mas como gatilhos para meditações profundas sobre rejeição, desilusão, a dificuldade de seguir em frente. Uhum. A dor da rejeição, em particular, é descrita com metáforas que dão um nó na garganta. Trauma personificado, gosto agridoce borderline. A exposição da vulnerabilidade é total, assim, sem filtros. E essas experiências difíceis, essa dor tão palpável, levam algumas fontes a analisar o amor de uma forma que o aproxima perigosamente de uma droga. É verdade, tem isso. Falam sobre o potencial de criar dependência, sobre a dificuldade da abstinência quando o relacionamento acaba ou a pessoa é rejeitada. A dinâmica amorosa é comparada a um ciclo vicioso, onde a busca pelo prazer do amor pode levar a uma dependência emocional difícil de quebrar. E a dor da rejeição nesses textos não é só uma figura de linguagem, né? Parece algo físico. Exatamente. É descrita como algo palpável, quase como uma síndrome de abstinência física, mas no campo emocional. A perda do amor ou a rejeição podem causar um sofrimento que desorganiza a pessoa inteira, não só os sentimentos. E essa analogia com a droga é forte porque também implica a possibilidade de recaídas, a dificuldade de se livrar da substância que é o outro ou a memória do amor. É uma visão bem sombria. Mas, mesmo nesse cenário de dor e dependência potencial, parece haver um fio de esperança, ou pelo menos de aprendizado. Se é interessante notar isso. Mesmo no meio da dor, surge a ideia de que a frustração amorosa pode ter uma função pedagógica. Ou seja, pode ensinar algo importante sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida. No entanto, uma das fontes faz uma ressalva crucial. Essa lição só é realmente aprendida se a dor for encarada de frente. Sem subterfúgio, sabe? Sem tentar fugir ou anestesiar o sentimento com distrações. Entendi. É preciso vivenciar a dor como uma experiência importante, por mais desagradável que seja. A dor, nessa visão, pode ser uma mestra, mas é uma mestra severa, que exige coragem para ser ouvida. Não adianta tentar pular essa aula. Entendi. Então, mesmo a parte mais difícil do amor pode ter um propósito se a gente tiver disposição de encará-la. E, apesar de toda essa exploração da dor, da contingência, da projeção, as fontes não jogam a toalha completamente. Ainda parece haver espaço para um tipo de amor mais resiliente. Parece que sim. Emerge, em alguns momentos, a noção de amar a totalidade da pessoa. Isso vai além de amar só o momento presente, as qualidades óbvias ou a imagem idealizada. Sugere um amor que abraça a pessoa inteira, com suas luzes e sombras, seu passado, presente e até seu potencial futuro. Um amor que vê a essência por trás das manifestações do momento, das circunstâncias ou mesmo das falhas que antes foram descritas como perfeitas imperfeições. E essa ideia de amar a totalidade parece culminar numa definição de amor que é bem poderosa e, eu diria, bastante altruísta, encontrada nos textos, algo como: Amar significa desejar pelo melhor do outro. Essa definição é interessante porque desloca o foco do sentimento para a vontade, para a ação. Não é só sentir algo bom pela pessoa, mas ativamente querer o bem dela, o crescimento dela, a felicidade dela. como na disposição que uma fonte menciona de sentir as dores do outro no seu lugar. Isso vai muito além do interesse próprio. Nossa, sim. É um amor que parece transcender o egoísmo fundamental que outras partes dos textos apontavam. Exatamente. Mostra a capacidade do amor de nos levar para além de nós mesmos, de nos conectar com o sofrimento e o bem-estar do outro de uma forma profunda. Então, se a gente tentar juntar todas essas peças que exploramos, o que temos? O amor, como ele aparece nessas fontes, é um fenômeno incrivelmente multifacetado, cheio de paradoxos. É como um caleidoscópio, né? Cada giro mostra uma combinação diferente. Perfeito. É. Ao mesmo tempo, projeção narcísica, amo o meu desejo no outro, e conexão profunda, contato íntimo dos cérebros. É descarga neuroquímica, chuva neuroquímica, e anseio existencial por significado e permanência. É egoísmo fundamental, a busca por satisfazer nossas necessidades, e altruísmo radical, desejar o melhor do outro. É mudado por contingências sociais e ambientais, mas também busca uma essência atemporal.
funciona como um espelho implacável para o nosso próprio eu, ao mesmo tempo que é a ponte mais intensa que construímos em direção ao outro. É fonte de dor excruciante, comparável à abstinência de uma droga, e também a maior fonte de significado transcendente que muitos experimentam na vida. Uau! E tem mais uma camada nessa complexidade toda, não é? Algo sobre o passado da pessoa amada. Sim, um ponto bem interessante que surge é a ideia de que amar alguém de verdade envolve amar também, de certa forma, o seu passado. As influências, as experiências e até mesmo as relações anteriores que moldaram quem essa pessoa é hoje. Uma das fontes menciona explicitamente amar as pessoas que ela amou e que estão dentro dela. Isso expande a noção de amor para muito além do indivíduo isolado no presente. Nossa! Implica aceitar e talvez até valorizar toda a história e a rede de relações que constituem aquela pessoa. É uma visão de aceitação integral que reconhece que ninguém é uma ilha, né? Somos feitos também dos outros que passaram por nós. Uau! Amar as pessoas dentro dela, e isso dá o que pensar. Realmente percorremos um caminho intenso hoje, mergulhando nessas reflexões sobre o amor que vieram diretamente das fontes compartilhadas. Vimos o amor em sua face poética, filosófica, quase neurocientífica. Sentimos sua dor palpável e vislumbramos sua capacidade, às vezes, de nos redimir ou transformar. Foi uma exploração rica, complexa e, como vimos, cheia de contradições. Foi mesmo. E talvez o grande paradoxo que esses textos nos deixam seja justamente este. Toda a busca pelo amor, por mais que pareça direcionada para fora, para o outro, parece nos trazer inevitavelmente de volta para a relação mais fundamental e talvez mais complicada de todas, a relação que temos com nós mesmos e com a própria natureza confusa da realidade dos nossos sentimentos. E fica aqui uma provocação final, sabe? Algo para talvez continuar pensando. Como seria se a gente tentasse abraçar conscientemente as contradições do amor que essas fontes expuseram tão cruelmente? Essa mistura maluca de egoísmo e entrega, de projeção e conexão genuína, de êxtase e dor. Se a gente parasse de lutar tanto contra essas tensões e tentasse entendê-las como parte da própria natureza do amar, será que isso mudaria a forma como buscamos, vivemos e até sofremos por afeto em nossas vidas? Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente mergulha numa questão, olha, daquelas, milenar na filosofia. O que vem primeiro, assim, na realidade? É a mente ou é a matéria? Exato. De um lado, o idealismo, né? Que diz que a consciência é que é o fundamental. E do outro, o materialismo, que aposta tudo no físico. Isso. Nossas fontes de hoje exploram essa tensão toda. As raízes históricas, os perrengues de cada lado e até umas saídas possíveis. Nossa missão aqui é tentar destilar esses argumentos-chave, sabe? E talvez, quem sabe, encontrar uma perspectiva que vá um pouco além dessa briga. Ok, então, vamos lá desempacotar isso? Vamos. E é bom lembrar o pano de fundo, né? Por trás disso tem o monismo, a ideia de que só existe uma coisa fundamental na realidade, e o dualismo, que fala em duas, mente e matéria. Esse debate todo gira em torno disso, basicamente. Perfeito. Vamos começar, então, pelo lado materialista, ou como o pessoal chama mais hoje, fisicalismo. Isso, fisicalismo. A ideia é que, no fim das contas, tudo é físico. Átomos, energia, leis da natureza, essas coisas. Vem lá dos gregos antigos, claro, mas hoje é a visão que domina em muita ciência, né? Com certeza. E o argumento forte deles é o tal do fechamento causal do físico. Explica isso melhor. Basicamente diz que todo evento físico tem uma causa física. Você não precisa, invocar uma alma ou uma mente separada para explicar por que algo aconteceu no mundo material. Entendi. Tudo se resolve dentro do próprio sistema físico. Exato. Só que aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O grande nó, o problemão, é a consciência. O David Chalmers chamou de problema difícil da consciência. Ah, sim, já ouvi falar. Como é que processos físicos, neurônios disparando no cérebro, como isso cria a experiência subjetiva, o
sentir o calor, o ver a cor azul. A qualidade da experiência em si, né? O famoso qualia. Justamente, nenhuma descrição do cérebro, por mais detalhada que seja, a neurônio X conectou com Y, liberou o neurotransmissor Z. Nada disso parece logicamente obrigar que exista aquela sensação interna, sabe? A vermelhidão do vermelho. Parece um salto inexplicável. É, realmente, pensando bem, é um salto mesmo. E do outro lado da arena temos o idealismo. Mente em primeiro lugar. Isso. Pensa em Platão com as formas ideais, ou até Berkeley, mais radical, dizendo que ser é ser percebido. Se ninguém percebe, não existe. E teve aquela tentativa clássica de meio que juntar as duas coisas, né? O dualismo do Descartes. Ah, o famoso dualismo de substâncias. Isso. Eles separam em duas coisas. A res cogitans, que seria a mente pensante e material. E a resistência, a matéria física, que ocupa espaço. Uma tentativa de dar conta dos dois mundos. Só que essa solução já nasceu meio capenga, né? Totalmente. A princesa Elizabeth da Boêmia, na época mesmo, já apontou o problema fatal. A interação. O problema da interação. Como assim? Ué, se a mente é imaterial, não está no espaço, não tem massa, não tem força, como é que ela consegue fazer o corpo, que é material, se mexer? Ah, claro. Como um pensamento algo não físico faz o meu braço levantar? Isso parece quebrar aquela ideia do fechamento causal do físico que a gente falou. Entende? Como algo de fora do sistema físico cutuca ele. Levanta uma questão importante mesmo. Essa separação tão radical talvez não funcione na prática. Pois é. Né? Pessoas com cérebros super danificados, tipo Alzheimer avançado, e de repente, pouco antes de morrer, elas têm momentos de clareza mental, conversam, reconhecem as pessoas. Como pode, se o hardware está tão comprometido? Exatamente. Isso desafia a ideia de que a consciência é só um produto direto de um cérebro saudável funcionando direitinho. Se o cérebro é o gerador exclusivo, como ele gera consciência quando está quase destruído? Não encaixa direito, né? Não encaixa. E é por causa dessas anomalias e outras coisas que surgem umas hipóteses mais, digamos, especulativas. E se o cérebro não for bem o gerador? Mas o que então? Talvez mais um filtro, ou uma antena, um receptor. Nessa visão, a consciência poderia ser algo mais amplo, e o cérebro, na verdade, a limitaria, a sintonizaria. Tipo um rádio captando uma estação. Algo assim. E aí, danos cerebrais ou estados alterados poderiam, paradoxalmente, afrouxar esse filtro, deixar passar mais coisa. É uma ideia bem fora da caixa, claro, mas que tenta dar conta desses dados esquisitos. Uau! Ok, então a gente tem materialismo com o problema difícil, dualismo com o problema da interação. Parece um beco sem saída. Parece, né? Mas aí surge uma terceira via, uma tentativa de síntese, muito inspirada lá em Spinoza, é o chamado monismo de duplo aspecto. Monismo de duplo aspecto. Não é nem idealismo nem materialismo puro. Exato. O que é fascinante aqui é a proposta central. E se a resposta não for ou mente ou matéria? E se os dois forem só aspectos ou vistas da mesma coisa fundamental? Uma única realidade com duas caras. Isso. Existe só uma substância, uma realidade básica, que em si mesma não é nem mental nem física. Mas ela se apresenta para nós, ou pode ser conhecida por nós, de duas maneiras irredutíveis. Quais seriam? O aspecto exterior, que é o mundo físico objetivo, quantitativo, que a ciência estuda, descreve com leis, mede. Certo, o cérebro que o neurocientista vê no scanner. Perfeito. E o aspecto interior, que é a experiência subjetiva, qualitativa, a própria consciência. O como é sentir as coisas por dentro. O vermelho que eu vejo. Exatamente. Parece interessante na teoria, mas como isso resolve de verdade aqueles problemas cabeludos das outras visões? Não é só um jeito bonito de falar do mistério? Ótima pergunta. A sacada é que essa abordagem parece dissolver os problemas clássicos. Pega o problema difícil, ele some, porque os processos físicos que a gente observa no cérebro são simplesmente o lado de fora daquilo que, visto por dentro, é a experiência subjetiva. Ah, então não é um causando o outro, misteriosamente. Não. São a mesma coisa vista de ângulos diferentes.
Tipo as duas faces de uma moeda. Você não pergunta como uma face causa outra. Elas são inseparáveis. Entendi. E o problema da interação, do dualismo? Também desaparece. Mente e cérebro não são duas coisas diferentes tentando se comunicar através de uma barreira impossível. São duas perspectivas sobre o mesmo evento unitário. Quando você decide levantar o braço, o evento decisão, interno, mental, e o evento ativação neuronal X, externo, físico, são o mesmo evento, visto de dentro e de fora. Como a concavidade e a convexidade de uma curva. Descrevem a mesma linha. Perfeita analogia. Exatamente isso. Tá, então, o que a gente tira disso tudo? A lição talvez seja que essa briga antiga, mente versus matéria, talvez esteja com a pergunta errada. Pode ser. Talvez a saída não seja escolher um lado, mas perceber que mente e matéria não são substâncias rivais, mas sim visões complementares, perspectivas sobre uma única realidade mais fundamental. Uma realidade que tem tanto um fora quanto um dentro. Precisamente. E isso aponta para a necessidade do que alguns chamam de consciência. A gente precisa juntar a visão objetiva da ciência, a descrição em terceira pessoa, com a visão subjetiva da experiência vivida, a primeira pessoa. Uma não anula a outra, elas se completam. Exato. Para ter uma compreensão mais rica, mais completa do que é existir, do que é o universo. Bom, para fechar então, fica uma provocação final aqui, inspirada no que a gente leu. E se a consciência não for só um acidente estranho, um epifenômeno num universo basicamente morto e material? E se ela for, na verdade, a própria interioridade do universo? O universo experimentando a si mesmo, se tornando ciente de si, aqui e ali, através de nós e de outros sistemas complexos. Uau! É algo para se pensar definitivamente. Deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Com certeza. Fica aí a reflexão.